Sejam muito bem-vindos ao Diante do Espelho. Eu passo os meus dias olhando para peles e meu trabalho é decifrar o que está acontecendo ali dentro. A pele não sabe mentir, ela registra o estresse, o tempo, os sorrisos e as renúncias. Hoje eu recebo um convidado que também passa os dias decifrando o que está lá dentro, mas ele traduz isso em palavras. Ele começou escondido atrás de uma página, estourou com milhões de seguidores, virou empresário, celebrante de casamentos e um grande contador de histórias. Rafael Magalhães, do Precisava Escrever, seja muito bem-vindo ao Diante do Espelho. Eu que agradeço, obrigado. Adorei aí a introdução, as palavras. Estou bem feliz de poder trocar essa conversa aqui com você. Muito bom, vamos lá. Rafael, me conta um pouquinho que você por muito tempo ficou escondido Sim. atrás do Precisava Escrever. E depois só que as pessoas não sabiam quem estava por trás disso, depois de um tempo você apareceu. Me conta o motivo disso. Foi proposital? Foi timidez? O que foi? Hoje, depois de 13 anos, e muita terapia, muita reflexão, autoanálise, eu vejo que tinha um pouco de timidez, um pouquinho de medo de me expor fisicamente. No começo eu achava charmoso, misterioso as pessoas não saberem quem era o dono do texto. Mas isso também me protegia, porque quando a pessoa criticava o meu texto, a minha frase, era um nível de dor. Mas eu acho que quando você critica a pessoa, o físico dela, ou as atitudes dela, o que realmente ela pensa, sente, que é o que a gente vê esse mar de hater que tem na internet, é mais difícil. Então eu acho que foi uma forma de me proteger. Mas com o tempo, eu descobri que comercialmente não era interessante, porque eu comecei a ter convites para fazer palestras, sessão de autógrafo. Acontecia muito dos meus leitores irem nas sessões de autógrafo e não saber quem eu era. E aí isso para eles era meio que divertido, mas era ruim no sentido de que no mundo comercial a imagem tem um valor, né? Para eu poder fazer uma publicidade, para eu ser convidado para os eventos, era importante a marca ter um rosto. E aí, com o tempo, eu tive que começar a vencer essa insegurança. E quando eu comecei, não tinha stories, não tinha reels, não tinha live. Então, assim, era só feed e era muito mais fácil ficar escondido naquela época, né? E aí, eu falo que o algoritmo e o Instagram, eles caminharam para um lado que meio que obrigou as pessoas a ter um rosto. E quando foi isso? Acho que quando eu escrevi minha peça de teatro em 2018, eu já evolui muito naquela época, porque eu fiz um tempo uma escola de teatro aqui em Goiânia, e a gente passou em 12 capitais do Brasil. O projeto parou por conta da pandemia, mas foi um grande sucesso. Foi a primeira turnê 100% goiana que entrou no cenário nacional. Eu fiz junto com uma grande amiga que é uma atriz goiana, a Ana Clara Paim. Na época ela era apresentadora do Balaio. Então aprendi muito com ela, aprendi muito com o Eduardo Souza, que era o nosso diretor. E acho que isso me destravou um pouco. E também comecei a receber vários convites para palestras, depois para celebração de casamento. E aí você vai criando essa habilidade de se expor ali na frente das pessoas. E teve uma curiosidade, assim, que eu combinei com os meus pais, que quando eu completasse 10 anos de Instagram, porque eles já me cobravam isso há muito tempo. Vira essa foto, minha foto era de costas, né? Fiquei com 10 anos com ela de costas. Mas eu enxergava, eu falava pra eles, isso não é uma foto, isso é a minha marca. Eu acho que se eu trocar, as pessoas vai estranhar. Porque são 10 anos, a fotinha ali é a mesma. E aí a gente tirou uma foto parecida, que eu tô virada, é a que tá hoje, e aí para comemorar os 10 anos, eu virei a foto. Foi meio simbólico, assim. Mas hoje é bem tranquilo. Eu já... Não sou aquele influenciador blogueiro de bom dia, boa tarde, boa noite, conversar com os seguidores. Eu quero me expressar com eles através dos meus textos, das minhas frases. Mas eu acho que hoje as pessoas já associam o Precisava Escrever a um rosto, coisa que não acontecia antes. E as grandes marcas estão fazendo muito isso, né? Sim. Colocando os donos para aparecerem. Eu acho que é uma nova forma de publicidade. Com certeza. Então, a sua não foi proposital. Foi acontecendo aos poucos. Sim. E acontecia muito
Tinha uma coisa que acontecia comigo que me deixava claro, assim, eu sempre fui muito amigo da Rafa Kalimann. E a gente começou mais ou menos juntos. E a gente tinha mais ou menos a mesma quantidade de seguidores, a gente saía junto e as pessoas faziam fila pra tirar foto com ela e eu passava de ser despercebido. E no começo eu achava isso bom, porque eu falava, posso ter uma vida normal. Mas financeiramente ela começou a ser convidada para várias coisas e ela sempre falou, ela e outras pessoas também, falou, Rafael, você tem que aparecer, as pessoas têm que saber quem é você. Então, tudo foi meio que empurrando e levando para esse lado. Não, e é muito bom, porque a gente tem essa curiosidade mesmo de saber Sim. quem escreveu, né? Ver o rosto, né? Hoje as redes sociais estão mostrando muito isso, né? Sim. A gente sente, por exemplo, vai indicar um profissional ou um médico. Na hora as pessoas, qual que é o Instagram? Deixa eu Sim. ver. Né? Na minha área é muito isso, assim, quem que é dermatologista? Deixa eu ver como que ela tá, se ela não tá exagerada, né? Para ver se identifica. Eu considero muito importante aparecer. No caso da escrita, era curioso assim, porque como eu não aparecia, as pessoas achavam que me conheciam pelos meus textos. E às vezes elas chegavam para conversar comigo por conta de um texto. Só que quando você é escritor, você pode ser o que você quiser. Então eu escrevia sendo uma criança, sendo homossexual, sendo uma mulher, sendo velho, sendo o que eu quisesse ser naquele texto. E às vezes a pessoa me conheceu por aquele texto. Tem um texto que eu escrevo assim que é como se eu fosse uma pessoa que perdeu os pais num acidente de carro. Esse texto viralizou na época e, graças a Deus, meus pais estão vivos, nunca aconteceu isso. Mas naquela crônica tinha acontecido com o personagem e eu escrevo em primeira pessoa. E aí algumas pessoas iam na sessão de autógrafo, meus sentimentos, eu sinto muito. Então eu acho que confundia também um pouco as pessoas. E aí depois que eu comecei a aparecer mais, as pessoas entendem que é um escritor, o que ele mostra ali nos stories é a vida dele, mas o que ele escreve pode ser qualquer outra coisa. E você escreve história, ouve histórias e escreve histórias todos os dias. No meu consultório, eu enxergo as histórias das pessoas na pele, o tempo passando, as marcas do que foi acontecendo. E você, como escritor, o que você vê de mais importante, de mais bonito ao escrever a história de alguém? O que eu mais gosto que acontece com alguma frequência, e quando isso acontece, eu acho que eu cumpri minha missão. Quando as pessoas leem minhas crônicas, minhas frases e falam, ó, isso é o que eu queria falar, mas eu nunca dei conta de explicar. Então eu precisava escrever esse nome é muito por causa disso, porque é o que eu acho que as pessoas precisavam escrever, mas às vezes não consegue pôr no papel ou não consegue falar. Então essa identificação para mim é muito saborosa, assim, eu fico muito orgulhoso. Tem uma história que eu gosto de contar, que uma vez uma senhora lá em Belo Horizonte, ela devia ter mais de 80 anos. Aí ela foi ela, a filha e a neta. As três gostavam. Compraram 3 livros. Isso aí pra mim já foi o máximo. Só que ela, quando chegou, eu vi que ela tava com o rosto assim meio decepcionado. Aí eu perguntei, o que foi? A senhora não gostou de vir me conhecer? Aí ela falou assim, não, é porque eu acho que não foi você que escreveu os textos que eu gosto. Aí eu, como assim? Ela, não, porque eu demorei muito tempo pra entender essas coisas que você fala nesses textos. Não tem como você, com essa idade, ter escrito isso. E ela meio que falou me afrontando, mas pra mim foi o maior elogio, porque eu sei que foi eu que Como escrevi. você foi capaz de fazer isso? Aí é até um texto que assim, é um texto que fala que a pessoal da terceira idade, ou que tá nessa fase dela da vida, é como se fosse uma vela prestes a apagar, mas que tá na fase que mais ilumina. Ela vai apagar em breve, mas é o momento da vida que ela tá brilhando mais, que ela tem mais sabedoria. Mais E aí ela ficou muito tocada com isso e foi lá conhecer quem tinha escrito aquilo. E na época eu tinha 27, 28 anos, aí ela ficou meio chocada. Mas pra mim foi bom. Você me fez lembrar uma história do meu marido. Meu marido é nefrologista. E aí, logo que a gente mudou para Goiânia, ele sempre tem um aspecto de muito jovem, sabe? Uhum. Todo mundo fala que ele é muito novo. E aí, ele atendeu um senhor com as filhas para cuidar dos rins que estavam em insuficiência renal já. Sim. E aí, cuidou. E depois as filhas só voltaram no retorno para levar os exames. E aí, ao levar os exames, ele não foi. Aí as filhas falaram assim pra ele, não, ele falou que não vai voltar aqui não, que você é muito novo pra cuidar dos rins dele. E você vê, assim, uma pessoa especialista, título especialista, super capacitado, né? E aí tem essa... passar essa imagem. A área da saúde é meio invertido, né? Tem algumas profissões que você chega e quer que a pessoa seja nova. Igual
tecnologia, fala, esse cara tá atualizado. Mas a área da saúde, muitas vezes, você quer uma pessoa mais experiente, né? Não muito, né? Porque já tá ultrapassado. Tem um equilíbrio. E me conta uma história que te marcou muito. Eu falo que um dos dias mais especiais da minha vida, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu enviei ele para todas as editoras que eu conhecia. A maioria respondeu não e outras nem respondeu. Ninguém quis lançar. E aí eu meio que tava desistindo assim, e aí o seu Vieira, que é o dono de uma gráfica aqui de Goiânia, ele falou: olha, tem como você lançar o livro de forma independente. Você não precisa de uma editora. Você já tem os seus seguidores e tal. Manda rodar o livro e você vende do seu jeito. Não precisa... Eu ainda não tinha entendido que tinha essa possibilidade. E aí, na época, eu fiz, acho que 1000 livros. Peguei um empréstimo com meu irmão, com meu pai. Na época, eu era professor de educação física, não tinha grana para fazer os 1000 livros. Aí, saí batendo de porta em porta nas livrarias, nos shoppings aqui de Goiânia, e ninguém quis lançar. E hoje eu entendo, porque era um menino postando texto no Instagram, eu não tinha editora, não tinha selo, tem toda uma burocracia para você conseguir lançar numa livraria. E aí eu marquei num lugar longe, um salão de festa que a minha mãe arrumou lá em Aparecida, e eu tava triste com isso. Só que uma semana antes do lançamento, eu fui no Bougainville, pode falar o nome dos lugares aqui, e aí lá tava comendo comida japonesa com uma amiga minha e acendeu uma luz num salão assim, que era de frente ao cinema. Aí me chamou a atenção, eu falei, vamos lá. Aí resumindo, lá dentro tinha um fotógrafo, chama Marco Zap, ele tinha alugado aquele salão para fazer uma exposição muito chique das fotos dele. E o lugar tava belíssimo, assim, aí tinha uma mesa, eu até pensei, nossa, aqui dá pra eu lançar meu livro aqui. E aí eu falei pra ele, eu mostrei meu Instagram, na época eu tinha uns 300 mil seguidores, falei, eu sou escritor, tô começando minha carreira, e eu não tenho onde lançar meu livro, o shopping não deixou eu lançar na livraria, nem um shopping, eu tô lançando num lugar horrível, deixa eu lançar aqui. E aí a exposição dele, tanto que Deus faz as coisas perfeitas, era tipo 15 dias, e ele falou assim, ó, se você lançar na próxima semana, o lugar tá disponível. E aí eu lancei lá e eu postei assim, Shopping Bougainville recebe, precisava escrever, mas na verdade não foi. E a gente vendeu 700 livros dos 1000. Nossa. Eu acho que eu nunca vendi tanto livro igual eu vendi naquela noite, porque não dá tempo, né? Você tem que assinar cada livro. Então, você fazer 700 autógrafos é muita coisa. E aí foi engraçado que um coordenador do Bougainville foi lá. E aí ele, vim aqui saber quem foi o rapaz que lotou o meu estacionamento numa quinta-feira, que esse movimento não é normal. Aí eu brinquei com ele, falei, é o rapaz que queria ter lançado aqui no shopping e não consegui. Aí eu tive que dar um jeito. E aí nos outros, depois eu fiz eventos no shopping. O meu segundo livro já foi lançado no Flamboyant, com um evento bem legal. Mas aí no primeiro teve essa história, assim, de superação. Muito boa. No lugar certo, na hora Sim, certa. Ali foi Deus. E uma história, assim, de alguém que você fez, uma biografia que te emocionou e que te marcou? Tem um texto que eu falo que é o texto que eu não queria ter escrito, que foi uma homenagem póstuma ao Cristiano Araújo. Sempre fui muito fã. Na época eu jogava futebol com o Felipe Araújo, que depois estourou pro Brasil inteiro. Na época ele tinha só uma dupla, era conhecido só aqui em Goiânia, e o Cris já estava muito famoso e aconteceu o acidente. E aí eu escrevi um texto em homenagem a ele, que era para presentear o Felipe e o pai deles. Eu ia no velório e ia entregar pro Felipe, meu plano era esse. Mas aí eu mostrei pro meu pai leu, eu tava chorando muito, e aí meu pai se emocionou também e falou, Rafael, você tem que postar esse texto. Tipo, todos os fãs do Cristiano Araújo do Brasil têm que ler esse texto. Mostrei pra minha mãe, ela falou a mesma coisa, mostrei pro meu irmão a mesma coisa. E o meu medo era assim, eu tenho medo das pessoas acharem que eu tô querendo fama ou me destacar na tragédia. E aí eles falaram, ninguém vai pensar isso, pode postar, o texto tá lindo. E era um texto assim, como se fosse Deus recebendo ele no céu. Era Deus falando com ele. E aí eu postei, até hoje é um dos recordes de curtida, de compartilhamento. E o texto fez um boom tão grande que o seu João recebeu o texto antes de eu entregar, que é o pai do Cristiano, escolheu o texto como lembrança de sétimo dia. Então a lembrancinha do Cristo está com o meu texto.
o Padre Marcos, que até te presenteei com um livro, que a gente se aproximou muito nessa época, fez a missa de sétimo dia e leu o meu texto ao vivo na Record, pro Brasil inteiro. E aí isso fez o meu trabalho espalhar ainda mais. E hoje eu sou compositor, já escrevi algumas músicas. E muitos dos cantores que gravaram músicas minhas eu conheci nessa época, porque todos ficaram muito fragilizados com perder um amigo na época, né? E acabaram conhecendo meu trabalho por conta desse texto. Ah, que bacana. Então foi assim, uma história muito triste, que eu falo que eu preferia não ter escrito, mas que infelizmente o acidente aconteceu e eu consegui fazer essa homenagem e muita gente conheceu meu trabalho por conta disso. Muito legal, muito bacana. Depois eu quero ler esse texto. Tem no livro que eu te dei. Tem no livro? Esse livro de 10 anos, a gente fez uma votação para ver quais eram os 30 textos que mais marcaram seguidores que votaram para escolher esses 30 textos. Antes do Instagram, eu tinha um blog, desde 2009. Então, assim, tem texto que nem tá nos livros, mas que entrou nesse, que foi nessa votação. E o do Cris foi um dos 30. E você teve alguém que te procurou alguma vez que você falou, nossa, nunca imaginei que essa pessoa fosse me convidar para fazer biografia? Surpreendeu? Atualmente eu estou terminando o livro da Saga, que é uma empresa hoje nacional, goiana, né? Que o pessoal que está vendo de outros estados é uma concessionária muito famosa. E eu lembro que o meu primeiro carro eu comprei na Saga. E meu pai, a gente comprou num seminovo na época e assim, parecia uma coisa muito distante. Hoje eu estou entrevistando os donos da empresa. O próprio Flamboyant, que é um shopping que eu a vida inteira frequentei, ia no cinema, lancei livros lá. A gente vai fazer uma feira do livro agora em agosto, que eu vou ser um dos embaixadores, então tem uma relação boa lá com o shopping. E nesse Brasil aí, para mim ainda é muito diferente ser um artista, dá outro exemplo aqui de uma grande goiana que nos deixou. A Marília, a primeira vez que eu encontrei com ela e ela sabia meu nome, eu fiquei meio assim, tipo, como assim, né? E ela falou, não, eu conheço o seu trabalho, já li seu livro. Às vezes a gente vai escrever música e fica lendo seu livro para pegar alguma inspiração. Então a internet tem esse poder, Aproxima né? as pessoas, né? Às vezes, eu falo que eu tive a oportunidade de as pessoas que eu admiro passaram a admirar o que eu faço. Pessoas que eu via pela TV, que eu comecei a postar frases e textos no Instagram e essas frases chegaram até lá. E aí eu criei uma época um quadro que era uma carta que era de Rafa para fulano. Aí eu fiz, por exemplo, pro Jorge, do Jorge Mateus. E aí, como tava com quantidade grande de seguidores, o pessoal começava a marcar e acabava que essa carta, todas que eu escrevi até hoje, chegou na pessoa. Aí o Jorge, por exemplo, quando ele recebeu, era no dia do aniversário dele. Aí eu termino o texto falando assim, Jorge, eu queria ter seu número para te ligar e te dar os parabéns, mas como eu não tenho, como o fã não tem número do ídolo, tô mandando essa carta, espero que chegue aí. Aí passou uns 15 minutos que eu postei, meu telefone tocou, era ele. Olha! A esposa dele, na época, gostava do meu trabalho, conseguiu o meu telefone, a gente tinha amigos em comum que eu nem sabia, e ele ligou para agradecer. Então a internet tem isso, assim, de fazer, você não tem muita noção de onde que vai parar. Às vezes você tá mais perto que imagina das pessoas que você admira. Sim. Antigamente o pessoal falava que você tá a 2 ou 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Acho que com a internet isso aí até reduziu, né? Quer ver? Eu te admirava já faz tempo. Então, e aí é muito curioso. A gente tem um amigo em comum que conectou a gente, né? Que é o Josué, o pessoal lá da Hiperfesta. Eu sempre comprei lá, assim, com meus pais. Acho que pessoas do Brasil inteiro. E aí agora ele fez 50 anos, me convidou para ajudar a escrever a história da festa. E assim, uma empresa tão conhecida, lembrar de mim nessa hora, eu acho fantástico. É muito bom, isso é um elogio, né? Sim, com certeza. E hoje a gente percebe muito a procura pela perfeição. Eu no consultório, a pele perfeita, o rosto perfeito, o corpo perfeito. Você, como escritor, você acha mais interessante, você gosta mais e acha mais bonito escrever a perfeição ou as marcas da vida das pessoas? Eu puxo para esse segundo lado aí, de você ver a beleza na cicatriz, né? Falando de uma forma assim poética, porque a cicatriz é o caminho que te trouxe até aqui, que te fortaleceu. Tem uma crônica que eu falo muito sobre isso, sobre
A vida, ela vai te deixando marcas, mas que vai deixando você com a casca mais grossa e para você suportar mais. Então, se tá doendo muito, talvez é porque você ainda tá precisando engrossar essa casca. E eu falo muito sobre isso. E tenho muito orgulho de usar a internet para incentivar a ler, para vender livros, porque infelizmente muita gente usa a audiência para vender essa perfeição, para vender uma vida de aparência que às vezes vai deixar o seguidor deprimido porque não é real. E aí eu tento os textos ser o mais real possível para a pessoa ver que todo mundo tem problema, que a vida é difícil para todo mundo. E você como celebrante de casamento, né? Você fala muito sobre... Eu acompanhei algumas coisas e você fala muito sobre cuidar do outro. E eu percebo no meu consultório que para você cuidar do outro, você precisa estar bem com você mesmo, você precisa se cuidar. Sim. Então, quando você está bem com você, que sua autoestima está elevada, você consegue ser melhor no seu trabalho, no seu relacionamento, com a sua família. Sim. Então, me fala um pouquinho sobre isso, assim. Como você enxerga essa parte do cuidar do outro? Isso eu nem falo em relação aos casais que eu celebro. Eu posso falar sobre a minha experiência dentro de casa, né? Eu tô noivo e a gente optou, desde que a gente ficou noivo, a gente tá morando junto. E aí, até foi uma decisão difícil pra gente, porque a gente queria fazer o protocolo certinho, mas aí a avaliação foi... Todos os nossos amigos falam que essa é a fase mais difícil. Aquele primeiro ano que você fecha a porta ali e fala, agora é nós dois. Vamos viver isso logo? Porque quando a gente casar, essa parte mais difícil passou. E aí, essa coisa de você estar bem para entregar o melhor é o que eu tô vivendo na prática, assim. E tenho tentado levar para os textos, porque às vezes você fica naquela ilusão de que a sua felicidade depende daquela pessoa... E na maioria das vezes não é isso, né? Às vezes contrário. ela pode estar se esforçando ao máximo, mas se você não tá fazendo a sua Também. parte, não vai dar certo. E como o que você contrário fala também. isso nos casamentos? Como que você entrega essa mensagem para os noivos? Tem uma parte que eu gosto da minha cerimônia, que eu falo, assim, geralmente na reta final, que ser noivo e ser noiva naquele momento ali, naquele dia, é muito fácil, porque dali eles vão para uma festa. E aí eu falo direcionado para os padrinhos também, falo, olha, e ser padrinho e madrinha hoje é maravilhoso. Vocês vão ali comer do bom e do melhor, se divertir, mas a partir de amanhã, esse casal aqui é responsabilidade nossa. Eu falo, eu como celebrante, vocês como padrinhos, vocês como convidados, porque eles vão precisar de vocês. Vai ter dia que eles vão... que a coisa vai ficar feia, que eles vão discutir, que vai ficar complicado, porque relacionamento é assim. E aí falo muito pro casal, para eles lembrarem do sentimento que eles estão sentindo ali no altar. Na hora da raiva, na hora da chateação, na hora da decepção. O que levou eles a chegarem até ali. Porque se você manter como um norte esse sentimento, eu acho que na hora do estresse, na hora... de você aparar, assim, as questões, é importante você ter esse norte, de falar, de lembrar sempre o que te trouxe até, por que você escolheu estar casado. O casamento é uma escolha diária. Tem um texto que eu repito em quase todas as celebrações, que é nesse sentido, que, olha, vocês poderiam, tantas outras coisas, vocês poderiam ter uma pessoa a cada dia, vocês poderiam não ter ninguém, e vocês escolheram isso, vocês escolheram fazer isso, tomar a vida de vocês de agora em diante desse jeito. Então, saibam que é uma escolha. E eu percebi, né, na sua fala, que você fala muito do seu pai, da sua mãe, do Sim. seu irmão, né? Teve a história lá de estar junto com o Padre Marcos. E me chamou a atenção essa parte, né, de forte família para você. Me fala um pouquinho desse peso da espiritualidade, até para você escolher, às vezes, alguma coisa que você quer escrever, ou na hora de celebrar os casamentos, esse peso, essa base que tem para você. Eu falo que até quando eu tava solteiro, eu sempre disse assim, que eu tenho facilidade de escrever sobre o amor e sobre relacionamento, porque eu sempre vivi isso muito dentro de casa. Meu pai leva café na cama para minha mãe todos os dias. Eles têm 42 anos de casados e eles são
como namorados apaixonados até hoje. Então isso sempre foi muito forte dentro de casa. E também a questão, eu não falo nem religiosa, mas cristã, de ter um momento da semana pra gente parar, pra gente buscar ler a palavra. A gente, por parte de avós, eu sempre frequentei a missa, foi onde eu tive acesso ao Padre Marcos pela primeira vez. Os meus pais são espíritas, a gente tinha um culto no lar que eles... Mas deixaram sempre a gente muito livre, assim, pra... Ó, o caminho que a gente acha legal é esse, tem que ter algo maior do que isso aqui, mas deixou a gente livre. E acabamos... Eu gosto muito de escrever sobre Cristo, sobre Deus, tentando fazer de uma forma que nenhuma religião se sinta de fora. Uhum. E nas celebrações também faço isso. Sempre pergunto para os casais, olha, quanto vocês querem que eu fale de Deus? Porque se vocês deixarem, eu vou falar bastante. Mas se incomodar vocês, a gente fala menos. Porque muitas das vezes, quando a pessoa contrata um celebrante, pode ser que ela esteja querendo se afastar disso, porque ela não escolheu um padre e um pastor, então talvez ela queira uma cerimônia mais fora disso. Eu falo, eu gostaria de falar, mas de um jeito mais leve, mais descontraído, mas não gostaria de não falar. E aí deixo livre, o casal tem esse direito de escolher, mas é sempre nesse sentido, de ser uma fala cristã mesmo. E teve alguma vez, alguma história que você gostasse muito de alguém, que às vezes você nem conhecesse, mas você fala, não, eu quero escrever a história dessa pessoa, e você escrever? Porque hoje as pessoas te procuram para, né, fazer uma biografia delas. Sim. E o contrário? Teve 2 episódios que eu lembrei. Quando a Rafa saiu do Big Brother, os fãs dela me procuraram para ajudar a escrever a biografia dela. E aí deram esse livro de presente para ela. E aí, como é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito a trajetória, esse eu fiz com o maior prazer e já sabia muitas coisas. E o primeiro projeto que eu me interessei, assim, às vezes as pessoas me chamavam para escrever biografias, eu pensava, não vou gastar a minha energia, o meu tempo para escrever um livro de outra pessoa se eu tô escrevendo os meus e tá dando certo. Mas aí eu recebi um convite para participar de uma biografia do livro do Isaac Azar, que é o criador do Paris 6. E eu comecei a estudar a vida dele, participar desse projeto e vi que existe uma sensibilidade de você contar a vida de outra pessoa. Que tem que ter uma habilidade de escritor específica para você escrever sendo alguém. E aí esse livro dele eu gostei de fazer. Eu já era cliente do restaurante, eu gostava da coisa do cardápio ter ali o nome dos artistas e tal, achava criativo. E aí foi o primeiro projeto que eu participei e eu falei assim, é legal contar a história de outras pessoas, dá para eu fazer isso também. Então foi um livro que me marcou. Mas aqui em Goiânia, tem alguns livros, assim, eu tô escrevendo um que eu tô muito orgulhoso de fazer, que é o livro de 70 anos do Araújo Jorge, que eu acho que todo goianiense tem uma história triste, feliz, emocionante ali dentro. E é um hospital que é um hospital que vive de doação e salva milhares de vidas e precisa de ajuda. Então o livro eu acho que vai ajudar nesse sentido. E tem várias outras histórias. Assim, como eu gosto muito de esporte, eu ainda tenho vontade de escrever uma biografia de um ex-atleta, de um ex-jogador, quem sabe. Rafa, no meu consultório, eu melhoro a vida das pessoas através da beleza, né? Uhum. Normalmente elas me procuram ou porque não estão tão bem psicologicamente, querem melhorar e se ver melhor no espelho. Outras, às vezes, querem sempre estar bem, têm uma personalidade de sempre ter que estar bem. E você, como escritor, as pessoas te procuram por uma biografia. Você sente que às vezes elas não estão bem psicologicamente, querem ver isso no livro, ou a autoestima muito elevada e elas querem se mostrar através do livro. Como que é a maioria, assim? O que você percebe na maioria das vezes? Eu acho que as pessoas que compram o meu livro de crônicas, às vezes estão com alguma ferida emocional, alguma coisa, e o texto ali, muitos deles vai ajudar nesse sentido. A biografia, eu vejo 2 perfis. Tem aquela pessoa que tá já assim, que já prosperou muito na vida e tá naquele momento de deixar um legado. Eu preciso contar, deixar aqui registrado para o mundo
o que aconteceu comigo e como que eu venci as dificuldades. E muitas vezes ligado assim, eu quero que meus netos, meus bisnetos saibam. Não quero desaparecer. E também tem um lado muito legal de empreendedorismo, que às vezes a pessoa empreendeu, deu certo, e ela quer ajudar aquele empreendedor do futuro, que vai ter que vencer aquela batalha que ele venceu. Acontece muito esses dois tipos, mas é curioso que muitas das vezes eu chego, vou dar um exemplo aqui de Goiânia, eu fiz uma reunião com a Rita, da Richese, ela foi no meu podcast e eu falei, Rita, vamos fazer um livro contando a história da Richese. E ela, mas será que eu mereço um livro? Você mesmo, quando eu te falei, as pessoas geralmente falam isso. Será que eu tenho história para contar? Vai ter graça a minha história? E aí eu falo, primeiro que o desafio de fazer o livro ficar legal é meu. Eu vou te escutar e vou fazer ele ficar legal. Mas, por exemplo, uma marca igual a Richese, com certeza ela tem muita história para contar. Só que às vezes a pessoa... eu já percebi que fica parecendo uma falta de modéstia, tipo, eu quero escrever um livro meu. Aí, geralmente, a estratégia que eu uso é ir nos filhos, que aí o filho fala, não, a gente vai fazer pro meu pai. E aí, porque o filho enxerga essa grandeza do pai, né? Foi o caso do Josué e do Neto. Ou então, eu falo assim, não, mas não é você que quer escrever o seu livro. É o Rafael, autor do Precisava Escrever, que acha a sua história tão interessante e tô te pedindo se eu posso escrever. Então, a ideia é minha. Não precisa... Não foi você que me procurou. Eu que tô vindo aqui, tô te falando, a sua história é muito interessante. Vamos fazer um livro que vai dar certo. Então, tem esse perfil, assim. Aí, infelizmente, muitas das biografias acabam sendo póstumas porque a pessoa fica nessa, né? Aí, demorou para resolver. Será que tá na hora? Será que eu já tenho coisa suficiente? Tem muita gente que eu converso e fala, eu tenho muita vontade de escrever, mas eu ainda não fiz tudo que eu gostaria de fazer. Eu ainda não ou eu ainda não vendi a empresa que eu quero vender. Só que nessa a gente nunca sabe, né? Exatamente. Se você for ficar esperando a gente o não momento sabe que vai ideal... ter no futuro, não vai ter o momento ideal. Aí é até duro de falar, mas fala, olha, alguém vai escrever esse livro por você. Porque se você ficar esperando seu momento ideal, talvez seus filhos vão escrever, mas você não vai estar aqui mais. Eu acho que tem as duas personalidades, né? Aquela pessoa que acha que a história dela é tão interessante que ela quer fazer um livro. E aquela que às vezes fala, nossa, por quê, né? Né? Curioso, porque já aconteceu de eu dispensar projeto da pessoa, acho que tá muito envaidecida e chegar, meu Deus, minha história é incrível. E olhar assim e falava, não é isso tudo não. E às vezes a pessoa tem uma história muito legal, realmente fez acontecer, inspiradora, tipo, a cidade inteira tem curiosidade. A gente falou da Michelle, da Festa Escova, que é uma história que qualquer pessoa, não precisa ser cliente da Fest, qualquer pessoa do mundo que lê a história da Michelle vai se sentir inspirado. Então... Depois você tem que ouvir o podcast dela. Pois eu vou escutar. Foi o primeiro. Vou te mandar. Capaz que eu até assisti, porque no processo de escrever o livro dela, eu vi várias entrevistas dela. Eu devo ter visto tudo aqui também. E é muito inspirador. Então, e é quando eu conversei com ela a primeira vez, ela, mas será? Tipo, claro que a Michelle tem uma história que merece livro, merece filme, merece documentário. Mas às vezes a pessoa... É curioso que as que tem mais, às vezes não se enxerga assim. Com certeza. Às vezes falta um pouco de vaidade, né? De achar que a vida dela não é tão interessante assim para as outras pessoas quererem ler o livro, né? Sim. E se um livro seu virasse filme, série? Esse é o sonho, assim. Eu tenho um quadro, assim, de desejos, né? Que era um livro, depois uma peça de teatro, depois uma música, e tudo isso está acontecendo. Eu tenho muita vontade de entrar na Netflix e tá lá alguma coisa que eu participei, ou ir numa sala de cinema e tá o meu nome lá no cartaz. Então, quem sabe, uma dessas biografias pode... É muito comum que filmes biográficos sejam uma adaptação de um livro. Então, pode acontecer. No contrato, a gente já coloca que o direito autoral daquele livro é 100% da pessoa, mas que eu gostaria que meu nome fosse incluído nos créditos, ou se a pessoa quiser que eu participe da produção do filme também, eu adoraria. Mas eu acho que um dia, como eu tenho escrito cada vez histórias de pessoas com a história maior, né? Pessoas com mais relevância, eu acho que uma hora vai acontecer. E se isso acontecer, qual que é a mensagem
principal, a mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas, com toda a experiência que você tem de várias vidas, várias histórias que já contou? Você fala um recado meu? Assim, uma mensagem que você, né, falar assim, nossa, se virar um filme ou virar uma série, eu quero que essa mensagem seja passada para as pessoas. As biografias que eu tenho escrito, eu acho que, assim, a maioria dos cases que eu pego são pessoas improváveis. São pessoas que, se você pegar ali nas primeiras páginas do livro, você fala, meu Deus, coitada dessa pessoa, não dá pra acreditar que virou o que virou. Às vezes a gente pega o final da história, uma empresa muito grande, uma pessoa de muito sucesso, e não tem noção do tanto que já foi difícil. Então, acho que o recado é sempre esse, de que Deus escolhe os improváveis, que toda pessoa que você vê de grande sucesso, você simplesmente, às vezes, não sabe o caminho até lá. E mesmo a pessoa de grande sucesso, ela ainda está enfrentando lutas, seja psicológica, pessoal, e várias outras que, às vezes, a gente não consegue enxergar. Eu tento mostrar isso para os pacientes no consultório, assim. Porque existe muita comparação, né? Uhum. Achar que ela é menos, achar que ela é mais feia. E aí eu sempre tento mostrar que a gente pode melhorar ela, Sim. né? Não mudar a identidade, melhorar o que ela já tem de bonito, não transformar em outra pessoa. Para manter a história dela, manter as marcas dela, né? Mas de um jeito natural, de um jeito real, né? Sim, eu faço muito esse exercício comigo mesmo. Eu acho que o jeito mais justo é a gente comparar com a nossa versão anterior, não com outra pessoa. Porque se eu sou compositor, se eu for me comparar com os maiores compositores, eu vou me sentir muito pequeno. Com os cantores, então, que canta as nossas músicas, menos ainda. Mas e se eu for me comparar com o professor de educação física que eu fui um dia, que ninguém conhecia, que ganhava um salário bem ruim, que não tinha muita chance de mostrar minha inteligência, meu talento para o mundo. Então, em relação a esse, eu cresci bastante. E aí eu acho que o exercício das pessoas é sempre esse, é se comparar com você de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e qual a minha versão para daqui 5, para daqui 10 anos. Porque eu tenho um colega cantor aqui de Goiânia, que eu lembro que uma vez ele mudou para São Paulo, aí eu lembro que eu cheguei pra ele, porque quando eu conheci ele morava num apertado aqui em Goiânia, e ele tava morando numa casona lá no Alphaville. Aí eu fui visitar, eu falei, nossa, fulano, chegou lá, hein, tá aqui. Aí ele falou assim, mais ou menos, porque meu vizinho agora é o Luan Santana. Tipo, aí ele continuava com aquele sentimento de, tudo é relativo, ainda não cheguei lá. Mas aí é esse exercício de se comparar, porque quanto mais você sobe socialmente, mais você vai ter acesso a pessoas de sucesso. E aí, se sua comparação for sempre com quem tá acima de você, aí Não tem fim, né? Não tem como. E ficar bem feliz com o que tem, né? Sim. Sempre eu brinco com o pessoal da internet, porque às vezes o pessoal fica disputando número de seguidores, ou engajamento, ou dinheiro. Aí eu falo, gente, eu acho que a única disputa justa é, vamos comparar quem é mais feliz? Disso tudo aí. Dessa galera toda que cada um tem um tanto de seguidor, ganhou um tanto de dinheiro, tem um tanto de curtir, mas quem é mais feliz? Isso que é o que vale no final. Se isso tudo aí que você tem não tá te fazendo feliz, você é pobre. Com certeza, concordo. Ô, Rafa, me conta um pouquinho como que é o processo de escrever um livro. Então, eu falo que a parte difícil, que é a parte da escrita, da pesquisa, fica com a gente. Quando você contrata um ghostwriter, que é esse trabalho que eu faço como escritor, vamos supor que a gente vai escrever o livro da sua vida. A gente vai te entrevistar, eu falo sempre no plural porque eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, o seu trabalho vai ser me contar a sua história e a gente do lado de cá tentar fazer as melhores perguntas, desde a sua infância, adolescência, os momentos difíceis, o que você teve que vencer. Depois que você contar tudo isso pra gente, a gente grava e a gente faz o que eu chamo de esqueleto do livro. Eu vou te apresentar, olha, eu acho que seu livro, a gente vai começar assim, vai passar por isso aqui, a jornada do herói, esse aqui é o momento que eu acho que vai emocionar. A gente vai te explicar o que eu pensei pro livro, aí você vai aprovar o esqueleto e a gente começa a parte de escrita. E aí o
o seu novo trabalho é ler os capítulos. Eu escrevo 1, 2, 3 capítulos, te mando, você lê, Rafa, muda isso, muda aquilo. No começo é normal ter ajustes, porque quase sempre as biografias elas são escritas em primeira pessoa. Por isso que é o ghostwriter, que quem lê vai achar que foi você que escreveu. Então tem que ficar na sua voz. Então você vai ler, eu acho que eu não usaria essa palavrinha, isso aqui você entendeu errado, a gente vai ajustando. Aí ajusta todos os capítulos, no final a gente te dá a chance de ler o livro inteiro, você mostra para algumas pessoas estratégicas, e aí aprovando, ou você vai seguir com esse material para uma gráfica, para uma editora, o que você quiser, ou você pode contratar nosso serviço completo, a maioria dos meus clientes fazem assim, porque eu também tenho uma equipe de diagramação, capa, correção, registro, ilustração, e também tem algumas gráficas parceiras, a gente entrega o livro impresso. Esses 2 livros que eu te dei de presente mesmo, a gente fez o processo inteiro. Então, a gente tem tudo interno para a pessoa, porque a maioria das pessoas que nos contratam são empresários, médicos, pessoas com a agenda bem concorrida. Então, para vocês terem um menor trabalho possível, o trabalho de vocês é contar a história e depois aprovar os capítulos e vender, distribuir, fazer o que quiser com o livro. Ô, Rafa, fala um pouquinho pra gente como que uma pessoa faz para te contratar como celebrante. Bom, esse trabalho de celebrante, eu sempre fiz isso para amigos, para pessoas mais próximas. Esse é o 2º ano que a gente faz como um produto do Precisava Escrever. E a gente tem o WhatsApp, o link na bio. Tem que ver a agenda, porque eu tento conciliar isso com a questão dos livros, com as palestras. Mas a gente tendo disponibilidade de agenda, eu já fiz no Brasil inteiro, com vários estados, inclusive fiz na Argentina, então não precisa ser só Goiás, Goiânia, porque a gente faz a entrevista com os casais online, então os casais me contam a história deles, às vezes pede para eu conversar com o pai, com mãe, com algum padrinho, dá para fazer tudo online e eu vou só no dia da cerimônia. E acho que é importante te falar, às vezes as pessoas perguntam, que a minha celebração, ela não tem o valor civil. Então as pessoas que me contratam, geralmente elas fazem a parte fazer a parte de documentação do cartório um dia antes ou no dia mesmo, ou leva um juiz de paz que faz ali a parte mais burocrática e eu cuido só da parte da cerimônia mesmo. Muito bom. Fechou? Doutora, se você fosse escrever um livro, eu imagino que contar a história das suas pacientes, você deve ter muita coisa para contar de vidas que foram transformadas dentro do seu consultório? Com certeza, né? São 20 anos escutando histórias e tentando melhorar a autoestima das mulheres, né, dos homens, Sim. através da estética. Então, imagina quanta gente querendo olhar para o espelho e se ver melhor, né? Às vezes saiu de um relacionamento e às vezes está com a autoestima baixa, querendo melhorar. Sim. Né? Ou às vezes uma pessoa que já entendeu que precisa se cuidar sempre, para sempre ter a autoestima elevada, para poder estar melhor nos relacionamentos, no trabalho, com a família. Sim. Então, são muitas histórias interessantes e que seriam muito bem escritas. Outra coisa que eu tenho curiosidade foi difícil para vocês, essa geração que se acostumou com os filtros? A pessoa passou a se cobrar mais de se enxergar sempre com filtro e às vezes ter dificuldade no espelho com o real? Com certeza, né? A comparação com as outras pessoas que é o mais difícil. O querer ficar bem para você, eu acho interessante, eu acho que é plausível e saudável. Outra coisa é você querer ficar bem porque você precisa provar alguma coisa para alguém. E os filtros fazem isso, né? A vida perfeita do Instagram faz isso. Sim. Você sabe que a maioria das pessoas, ou se não todas as pessoas, têm dificuldades, né? Passam por problemas. E aí, na rede social e nos filtros do Instagram, ninguém tem problema e todo mundo é bonito e perfeito. Sim. Então, o que eu faço no consultório é justamente isso. É tentar mostrar a minha pessoa como profissional honesta. Falar, olha, peraí, a sua história é linda. Então, vamos melhorar a sua história. Não querer ser aquela pessoa que, às vezes, você, sendo aquela pessoa, não vai ser tão bonito como você já é. Sim. Né? E, às vezes, a autoestima não estando tão boa, a pessoa se deixa levar pelos filtros, deixa levar pela comparação. E isso aumentou muito depois das redes sociais. Imagino. Então, é isso, é tentar ser honesta
para falar, não, peraí, você não precisa de tudo isso que às vezes você acha que você precisa. E na estética tem demais, né? Às vezes a pessoa quer, saiu um laser novo, uma tecnologia nova, eu quero fazer. Não, peraí, você não precisa fazer. Isso não vai melhorar você. Não tem necessidade. Deve ser difícil essa parte de meio que falar não pro paciente. Que ele viu algo que ele não precisa. E isso para mim é tão importante, Rafa, porque eu acho que esse não é sim. Uhum. Quando você é comprometido, você quer o melhor pro paciente, você fala não. Sim. Você vai falar assim, não, você não precisa fazer isso, não vai ficar bom em você. Né? Vamos por outro lado, olha, aqui você vai melhorar. E se você cai na mão de um profissional que não quer saber de você, ele vai falar sim para você o tempo inteiro. E eu vejo que, como quase tudo, né? A gente fala que tem a teoria do pêndulo, que a gente sempre vai pro exagero, depois volta. Em termos de preenchimento, essas coisas, parece que tá voltando, né? Que já foi pro muito, e agora eu percebo que tem muitas blogueiras, influenciadoras tirando, diminuindo, né? Equilíbrio, né? Eu gosto de falar que admirável é o caminho do meio, né? Sim. Nem os excessos, eles não dão certo. Você fazer de uma forma natural não quer dizer que você não vai fazer. Você vai fazer para ficar bonito. Você vai usar tecnologias, novidades, desde que cientificamente comprovadas, né? Porque eu acho que isso faz parte da ética do profissional, para fazer um bom trabalho. Então, os excessos, ou a falta ou o excesso, não é legal, né? É a balança, né? Sim. Precisa estar equilibrada. A gente, na sociedade como um todo, tá sofrendo com isso aí, né? Politicamente, opinião, tá tudo muito no extremo. E aí, eu acho que entra o bom profissional, né? Se eu falo assim, se eu procuro um advogado, eu espero que o advogado seja honesto comigo. Né? Quando alguém me procura, eu devo ser honesta. Isso é minha obrigação. Sim. Eu tenho que mostrar para a pessoa na estética o que vai ficar bom para ela, não pensar no que eu vou receber financeiramente. É claro que todo mundo trabalha para ter ganho financeiro, mas tá na minha frente, né? Tá no meu princípio inicial, falar, não, isso é bom para você e o ganho financeiro é uma consequência do bom trabalho. Se eu estivesse fazendo uma consulta, o que você faria no meu rosto? Já te analisei inteiro. Eu imagino. Eu sou noivo de uma psicóloga. Eu sou analisado o comportamento o tempo todo. Brincadeira, né? Você tá super bem. Não, porque já me falaram de colocar um pouquinho aqui, não sei o que aqui, mas eu morro de medo. Não, eu acho que nem precisa, não. Tem um aqui, ó, dependendo da luz, tá um fundinho assim que... Isso aí. Você tá com quantos anos? Fiz 40 agora. Agora você vai começar a perceber mais, assim, flacidez. É cuidar da flacidez, fazer um pontinho ou outro de preenchimento para sustentação, para manter a pessoa, né, a identidade. Também eu acho que já foi mais firme essa parte aqui também. Fazer outra forma, eu acho que ultrassom microfocada é bom para todo mundo, encaixa em todo mundo aí depois dos 30. E eu tenho muito problema com melasma. Isso é difícil. Quando eu gosto de jogar futevôlei, aí quando eu jogo em horário que tem sol, escurece tudo, fica tudo manchado. Dia, né? Eu me cuido meses, um dia que eu dou uma bobeira, escurece tudo. Eu falo assim para as meninas do beach tênis, eu falo, gente, ou você vai jogar beach tênis no sol, ou você vai tratar o melasma, as duas coisas você não vai ter. Então vamos pro que te deixa mais feliz, né? Se for jogar o beach tênis, vamos tratar o melasma de outra forma, a gente vai mais leve, não usa, né, produtos que não pode usar. Agora, fazer as duas coisas, conseguir as duas coisas, a gente não vai conseguir. Qual que é um creme, ele é meio rosado assim, brilhoso? É um de Anti-pigment. Mas é de uma marca conhecida aí, achei. Eucerin. Esse foi muito bom pra mim. Esse tá uma amiga dermatologista que falou e clareou bastante. Tô usando pra dormir, antes de dormir. Esse você pode usar de manhã à noite. É Ele bom que não te tira do... Por isso que eu tô usando só uma vez. Eu tenho lá, se precisar eu te dou. Tá bom. Cara, é bom. Economiza. Esse aí tá dando certo. Eu tinha usado outros que não tinha dado não, mas esse aí tá sendo bom. Economiza nele não, Rafa. Usa 2 vezes por dia. Doutora, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Depois vou lá no consultório para dar uma organizada para eu casar com o rosto mais bonitinho. Obrigado. Obrigada. O Rafael nos lembrou hoje que as histórias merecem ser contadas com verdade. E o meu papel aqui é lembrar você de honrar a história que o seu corpo carrega. O espelho não vê apenas linhas, ele vê quem você se tornou para chegar até aqui. Rafael, muito obrigada.
E para você que nos acompanhou, cuide de tudo que seu espelho enxerga. E até o próximo episódio de Diante do Espelho.